Bem-vindos, nobres alunos, à nossa aula do turno da tarde, hoje, dia 23 de janeiro de 2021, pelo CEPET, disciplina Gestão Aplicada número 2, professor Eric Brasil, para a turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. E aí, meus amigos, o que é que vocês acharam da temática chamada conflitos ou negociação de conflitos, né? Alguém aqui já passou por situações de conflito, de desentendimento, de diferenças, e conseguiu encontrar uma maneira sábia de solucionar? Isso pode ser na empresa, pode ser no ambiente familiar, mas, em geral, buscamos acertos profissionais no ambiente onde há pensamentos divergentes, diferentes, né? E, naturalmente, ocorrem os conflitos. Alguém gostaria de citar algum exemplo, alguma situação pela qual passou ou está passando? Ninguém? Ninguém passou por um conflito? Roberto Lucena? Ó, galera. Não, para incentivar a galera. Sempre tem conflitos religiosos, conflito na família, conflito na empresa. Alguém tem experiência de conflito, né? Verdade, Roberto. E o conflito, ele é algo sempre destrutivo ou ele pode ser construtivo? E conflito também no trânsito, né? Opa, o Márcio falando aí, conflito no trânsito, verdade. Tem muito. Cometendo aí com o Roberto Sol, tem conflito também no trânsito. Muitas vezes que... Verdade. Às vezes o indivíduo é um cidadão, né? Mas quando vai para o trânsito, para a rua, para o carro, para a moto, aí se transforma, né? Muda. Isso gera conflitos, adversidades. A adversidade pode ser algo positivo, enriquecedor. Muitas vezes pode, a diferença de opiniões, né? A maneira de se negociar, nós podemos encontrar formas de aprender, podemos encontrar formas de pensar o novo, diferente. Sabe umas coisas interessantes que, às vezes, nós esquecemos de olhar até para os nossos adversários. Em algumas situações, até inimigos nossos têm algo a nos ensinar. E por conta da diferença, por conta do pensamento muito distante, não é? A gente tem aquele preconceito de não observar as boas práticas dos nossos desafetos, das pessoas que não gostam de nós, mas que às vezes trazem coisas numa estrutura de conflito ou numa estrutura de empresa, não é? Ou da vida, que podem vir a nos ensinar, podem viabilizar alguma coisa. Algumas histórias são bem relevantes, são bem interessantes. Me lembra o caso do rei Davi, né? Não aqui falando de religião, mas falando de um exemplo que pode nos ensinar. Davi, como vocês sabem, ele foi rei em Israel, né? Mas antes dele ser rei, ele enfrentou vários inimigos. Por exemplo, ele enfrentou Golias, que era um guerreiro filisteu, né? E os filisteus eram inimigos dos israelenses. E tinha uma diferença importante entre os israelenses, os hebreus, assim chamados na época, e os filisteus. Os hebreus, chamados também israelenses, atualmente judeus, eles, apesar de serem um povo inspirado, mas eles tinham uma tecnologia muito atrasada. Eles não tinham boas espadas, eles não tinham boas armaduras, eles não tinham boas ferramentas, eles eram muito atrasados na arte da metalurgia. Mas os filisteus, que eram inimigos deles, esses dominavam muito bem a metalurgia. Tinham boas espadas, tinham boas lanças, boas armaduras, bons escudos, tinham boas ferramentas. Eles eram muito avançados nessa arte da metalurgia, não é? E isso colocava sempre esses povos numa situação complicada, porque de início os filisteus eram superiores aos hebreus, mas quando Davi conseguiu vencer Golias, aí moralmente os hebreus ganharam espaço. Mas mesmo assim, Davi, que era um homem sábio, ele gostava de prestar atenção no que é que ele poderia ter de benefício, inclusive dos seus próprios inimigos. E ele observou que, já que os filisteus eles eram tão bons na metalurgia, ele poderia trazer esses conhecimentos para o seu povo. Então, Davi começa a aprender
com os ferreiros filisteus e começa, inclusive, a convidar para fazer parte do seu grupo alguns filisteus, mesmo que eles sejam historicamente inimigos, para que o próprio Davi possa equipar o povo hebreu com boas ferramentas, com boas armaduras, com boas espadas, com boas lanças e escudos, para que eles sejam também um pouco capazes de se proteger, né, nas guerras ou nas adversidades. E isso é um exemplo de um conflito que, na verdade, Davi soube transformar em algo positivo para o seu povo, em vez de simplesmente dizer, não, esse povo é inimigo, eu não quero nada com eles, tudo que vem deles é ruim. Davi, mesmo sabendo que ainda existia a rivalidade, ele decidiu aprender com seu próprio rival, com seu próprio adversário, e isso trouxe benefícios para o seu povo, né? Isso trouxe tecnologia para o seu povo poder se transformar ou ajudar a se transformar numa grande nação avançada, como se tornou Israel, né? Depois que Davi assumiu como um rei, né? Como governante daquela nação. Então, isso é um exemplo de um conflito, de uma tratativa que pode, muitas vezes, significar avanços, certo? Nós passamos por isso, né? E nesses tempos de pandemia, pós-pandemia, temos vários conflitos. Vou tomar vacina, não vou tomar vacina? Vacina da onde? Da China? E aí tem um problema logístico, será que dá certo? Será que dá certo vacinar tantas pessoas? São milhões de habitantes no Brasil, né? Como é que eu vou vacinar 210 milhões de habitantes? Então, temos conflitos aí ocorrendo, porque depende dos governos, depende dos laboratórios, depende dos acordos, das negociações, como foi visto lá no vídeo, né? Negociações, do preço, né? Dos insumos, das condições de acondicionamento, de distribuição. Uma coisa é fazer a vacina, outra coisa é distribuir a vacina, não é? Depende também da disponibilidade dos nossos profissionais da saúde aqui, quer dizer, é uma tarefa hercúlea, ou seja, uma tarefa grandiosa, né? E aí, obviamente, com isso nós podemos aprender, com isso vão surgir, têm surgido bons ou maus conflitos, né? Mas nós tiramos lições para o desenvolvimento de ações que possam, de fato, trazer benefícios. Observe os benefícios, né? O simples fato de haver a vacina, isso pode significar, até mesmo do ponto de vista psicológico, não é apenas nem a ação, de fato, da vacinação, mas do ponto de vista psicológico, que nós temos aí uma perspectiva, né, de um retorno mais forte da economia, das atividades, para que a gente possa voltar a crescer, gerar emprego, desenvolver, né? Então, isso é positivo, certo? Fora a questão mesmo da saúde das pessoas, que uma vez tendo contato com a primeira e principalmente com a segunda dose da vacina, pode trazer aí alguma proteção, que às vezes não é 100%, mas é considerado uma proteção importante, não é isso? Bom, são só alguns exemplos, né, que a gente traz, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos de nós já atravessaram situações de conflito, onde daí nós conseguimos extrair também dessa diferença, até dessa rivalidade, algum aprendizado, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa mais sobre o assunto conflito, sobre o assunto negociação, ou do como transformar, né, as diferenças e rivalidades até em coisas positivas no ambiente empresarial? Bom, se ninguém tem mais assunto para contribuir, eu vou começar a orientá-los para a nossa atividade, que vai ajudar a compor a nota do trabalho que eu havia já informado, certo? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos exibir para vocês alguns assuntos. Falamos dos níveis administrativos, estratégico, tático e operacional. Tratamos do planejamento estratégico, tático e operacional também. E falamos de controle, não é? Do controle preventivo, do controle simultâneo, do controle posterior. E sabemos que é importante prevenir, não é? Sabemos que é importante também corrigir o problema quando ele surge, mas tem situações que nós só conseguimos corrigir posteriormente a falha, o defeito, a não conformidade. E dentro da realidade da nossa disciplina,
o que eu gostaria que cada um fizesse como atividade agora é exatamente tratar do assunto controle. Controlar é bom. Apenas o controle excessivo não é que traz malefícios, mas você vai me citar 3 exemplos de controle. Um exemplo de controle preventivo, um exemplo de controle simultâneo e um exemplo de controle posterior. O preventivo, que acontece antes do problema. O simultâneo é aquele que acontece durante o problema. E o posterior é aquele que acontece depois que o problema já está posto, né, para a gente poder corrigir aquela falha. Né? O controle preventivo é muito utilizado numa manutenção, por exemplo. Na manutenção também pode haver o controle simultâneo, na hora que o problema está acontecendo. Mas, às vezes, a coisa já está feita, então eu preciso do controle posterior. E eu gostaria que você escrevesse para mim ou falasse para mim sobre 3 exemplos de controle. Um controle preventivo, um controle simultâneo e um controle posterior, certo? De que forma eu posso fazer isso, professor? Você pode fazer apenas de forma falada, por um exemplo, ou por 3 exemplos. Você pode fazer de forma escrita e ler. Você pode fazer também essa atividade, mandar um áudio para mim, para o meu WhatsApp, ou mesmo escrever no caderno e mandar uma foto para o meu WhatsApp. De todo jeito, você envia isso para mim. Né? Hoje, agora. Claro que você vai ter um tempo para desenvolver isso. Você vai ter 30 minutos para essa atividade. Você vai descrever para mim 3 exemplos de controle. Professor, mostra para mim novamente a tela para eu tirar um print. Está aqui. Controle preventivo, aí me dê um exemplo. Controle simultâneo, você me dá outro exemplo. E o controle posterior. Claro, você vai comentar a respeito de cada tipo de controle, né? Sabendo que o controle preventivo ocorre antes do problema, o controle simultâneo acontece durante o problema e o controle posterior acontece após o problema, certo? Então, vamos fazer essa atividade e eu pergunto alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento. Essa atividade é muito importante porque vai compor nota de vocês, nota do trabalho. Não é? Tranquilo, pessoal? Minha parte foi esclarecida. Tranquilo, Daniel, Paulo Silas, Roberto Lucena e os demais. Andréia, Vinícius, Matheus, Márcio, Valdiano, Pedro Neto, Vitor Miguel, Gelson, Romário e Fernando da Guia. Tudo ok? Então, vamos fazer essa atividade. Faça da melhor forma. Se você quiser depois, de maneira falada, tudo bem, aqui no Zoom, na próxima reunião, né? De maneira escrita, tudo bem. Pode mandar a foto pelo WhatsApp ou mesmo fazer um áudio e enviar. Em 30 minutos, nós vamos retornar. Você tem esse tempo para fazer a sua atividade sobre os 3 tipos de controle. Normalmente, esse controle está voltado à manutenção, mas podem existir outras atividades que você identifica. Ok? Então, até daqui a pouco, em 30 minutos, nós retornamos para apresentar as atividades a respeito dos 3 tipos de controle.